Bom dia! Se em hidrostática estudamos líquidos parados, em hidrodinâmica estudaremos líquidos em movimento. Veremos o conceito de vazão e a equação da continuidade. Veremos também as equações de Bernoulli e Torricelli. Veremos também os dois principais instrumentos, o tubo de Venturi e o tubo de Pitot. Em hidrodinâmica, estudamos o fenômeno de um fluido em movimento. O fluido pode ser um líquido, não viscoso ou um gás, percorrendo um tubo de forma contínua e sem turbulência. A vazão Z representa o volume do fluido que passa por uma seção transversal do tubo em cada segundo, em cada unidade de tempo. Se em uma seção transversal passam 30 metros cúbicos em 5 segundos, a vazão Z é de 6 metros cúbicos por segundo. Se a velocidade do fluxo aumenta, passa mais líquido pela seção. Se a área A da seção é maior e a velocidade é a mesma, também passa mais líquido. Isto é, a vazão Z é diretamente proporcional à velocidade V do fluido e da área A do tubo. Exercício 1. Se a velocidade do fluido é V igual a 3 metros por segundo e a seção transversal tem área A igual a 2 metros quadrados, a vazão será Z igual a 3 metros por segundo vezes 2 metros quadrados, que é igual a 6 metros cúbicos por segundo. Sendo a vazão 6 metros cúbicos por segundo em 15 segundos, passarão pela seção do tubo 6 metros cúbicos por segundo vezes 15 segundos, ou seja, passarão 90 metros cúbicos de líquido. Exercício 2. Se a vazão Z é igual a 6 metros cúbicos por segundo e a seção do tubo tem área de 2 metros quadrados, a velocidade do fluido será V igual a 6 dividido por 2, que é 3 metros por segundo. Para escoar 90 metros cúbicos, precisaremos de 15 segundos, pois 90 dividido por 6 é 15 segundos. Um líquido ideal, isto é, que não muda de volume quando comprimido, escoa por um tubo que muda de diâmetro. Na entrada, a área da seção do tubo é A1 e sua velocidade é de V1. Portanto, a vazão do líquido é A1 vezes V1. Na saída, a área da seção do tubo é menor, digamos A2, e a velocidade é maior, digamos V2. Logo, sua vazão é A2 vezes V2. Como o volume que entra é igual ao volume que sai, então A1 V1 é igual a A2 V2. Esta é a equação da continuidade. O mesmo volume que entra de um lado sai pelo outro. Exercício. Se na entrada a área da seção do tubo é de 4 metros quadrados e a velocidade do líquido é de 3 metros por segundo, a vazão será de 12 metros cúbicos por segundo. Se na saída a área da seção é de 2 metros quadrados, metade da área da entrada, a velocidade do líquido será o dobro, isto é, V2 igual a 6 metros por segundo. A equação de Bernoulli é uma equação de conservação de energia para um fluxo em regime estacionário, isto é, a velocidade em cada ponto não muda com o tempo. Para cada unidade de líquido, a equação diz que as variações de energia são acompanhadas por igual variação de pressão, sendo por unidade de volume a energia cinética, ao invés de mv2 sobre 2, será representada por dv2 sobre 2, onde d é a densidade do líquido. Por sua vez, a energia potencial, ao invés de mgh, será representada por dgh. Mas lembre-se, estas são a energia cinética e a energia potencial por unidade de volume. Nesse exemplo, como H2 é maior do que H1, a energia potencial aumenta, logo a pressão diminui, ou seja, P2 é menor do que P1. Neste outro exemplo, o diâmetro do tubo diminui, logo a velocidade do líquido aumenta e aumenta também sua energia cinética. Se a energia cinética aumenta, a pressão fica menor. Neste terceiro caso, o diâmetro do tubo diminui, o líquido ganha velocidade e sua energia cinética aumenta. Além disso, o líquido sobe, aumentando sua energia potencial. Portanto, a pressão P2 será ainda menor do que P1. Este conceito de balanço de energia dentro do contexto da equação de Bernoulli não é trivial, e eu encorajo que você passe um tempo pensando sobre o significado da energia nesta magnífica equação. Temos um grande reservatório com um pequeno furo, um furinho. As pressões P1 e P2 são iguais à pressão atmosférica, pois estão em contato com o ar. Como o reservatório é grande, a água no ponto 1 está quase parada e sua energia cinética é zero. No ponto 2, situado em nível inferior, a energia potencial diminui. Em compensação, a água do esguicho tem energia cinética. Como a energia se conserva, ganho de energia cinética precisa ser igual à diminuição da energia potencial. Isto é, dV2 sobre 2 é igual a dGH, ou escrevendo de outra forma, V igual a raiz de 2GH. Esta é a equação de Torricelli. O tubo de Venturi é um instrumento para se medir a vazão numa tubulação.
As áreas A1 e A2 são conhecidas. Digamos A1 igual a 10 cm² e A2 igual a 5 cm². A2 metade de A1. Logo, V2 é o dobro de V1. Em movimento, a diferença de velocidade provoca uma diferença de pressão entre os pontos 1 e 2. P2 menos P1 igual a dGH. Usando a equação completa de Bernoulli, já podemos calcular a velocidade V1 igual a 2 metros por segundo e, portanto, V2 igual a 4 metros por segundo. A vazão pode ser calculada Z igual a 1V1 igual a 2 litros por segundo, ou Z igual a 2V2 igual a 2 litros por segundo também, é claro. O tubo de Pitot é usado para medir a velocidade V de um fluxo. Com o líquido parado, as duas colunas de mercúrio são iguais. Em movimento, o nível de mercúrio muda e se estabiliza, indicando que a pressão no ponto 1 é menor do que no ponto 2. A energia potencial é igual nos dois pontos, pois estão na mesma altura. No ponto 2, a velocidade do líquido é zero, pois o tubo está fechado. Portanto, sua energia cinética também é zero. No ponto 1, houve um ganho de energia cinética equivalente à redução da pressão. Logo, a energia cinética no ponto 1 é igual à diferença de pressão P2 menos P1, ou seja, dV2 sobre 2 igual a P2 menos P1. Para obter a velocidade, precisamos obter a diferença de pressão entre os pontos 2 e 1. No nível A de referência, não existe diferença de pressão entre os pontos 5 e 6, pois são pontos do mesmo líquido e o líquido está parado. Subindo do nível A para o nível B, a pressão cai. Entre 3 e 5, a pressão cai de dGH e cai muito, pois D é a densidade do mercúrio, 13 gramas por centímetro cúbico. Entre 6 e 4, a pressão também cai de dGH, mas cai menos, pois a densidade é a da água, 1 grama por centímetro cúbico. Subindo do nível B para o nível C, a pressão cai novamente, mas a variação é igual entre os pontos 3 e 1 e entre os pontos 4 e 2. Portanto, a diferença de pressão entre 1 e 2 é igual à diferença entre 3 e 4. Se H é igual a 0,1 metros, ΔP igual a densidade do mercúrio menos a densidade da água vezes GH, que é igual a 12,6 vezes 103. Como ΔP é dV ao quadrado sobre 2, calculamos V igual a 5 metros por segundo.